Então é isso, a gente está de volta para uma última aula conceitual do nosso curso aqui de Estatística Básica, que vai abordar outros testes de hipótese que passaram, incluindo o teste de aderência. Eu sou o Thiago Marum, do Backstage nós temos o querido Vinícius Castanho, vem com a gente que eu já te conto tudo. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Para não deixar de pedir aí a aderência de vocês a nossa causa aí de ensino gratuito, disponível para todos que querem aprender e tudo mais, eu vou pedir para vocês continuarem aderindo os likes, aderindo os compartilhamentos, nos sigam nas nossas mídias sociais, no Instagram, @thmestatística, dá uma olhada lá no nosso site, thmestatistica.com também para saber das novidades. A THM também é consultoria, então dependendo do tipo de problema a gente está aí para resolver, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de sempre. Vamos para a aula de hoje, que é uma aula mais curtinha, uma aula mais simples, explicando alguns testes de hipótese que passaram pelo caminho e a gente não abordou até aqui, tá? Então, falando em outros testes de hipótese. Quando a gente falou sobre a nova, né, análise de variância, nós estávamos testando médias, né? Então a gente tinha lá uma hipótese nula, que todas as médias eram iguais dos grupos, e uma hipótese alternativa que havia pelo menos uma média diferente das demais. Digamos que você tivesse rejeitado H0, e a gente falou, olha, então você vai ao nível de α% de significância, dizer que você tem pelo menos um grupo dessas populações, dessas K médias que você está avaliando, dessas K populações, há pelo menos uma diferente. Agora, qual seria? Ou entre estas médias, será que tem algumas que são iguais e outras é uma só que é diferente? São várias? Como que está isso par a par? Média a média. A com B, A com C, A com D, B com C e por aí vai. Para isso, você vai fazer um teste depois de ter aplicado um teste de hipóteses. Então, é um teste que chama post-hoc. E um dos testes aqui que passou pelo caminho é o teste de Tukey e Sheffer. Você tem também o teste de Duncan, o teste de Bonferroni. E a ideia aqui que ficou faltando, a gente só vai indicar que existe esse teste, é uma comparação 2 a 2. Então, depois que você fez a nova e conseguiu rejeitar o teste, você vai fazer essa comparação 2 a 2, vai pegar o grupo A, o grupo B, vai ter uma estatística de teste amostral, uma estatística crítica. E se você rejeitar, aquele par AB, por exemplo, vai ser diferente. Então você vai falar, olha, A é diferente de B. Você vai saber, pareados, 2 a 2, quem é igual e quem é diferente no seu grupo de K médias. Esse é um teste aí que ficou faltando, que é uma coisa já mais en passant que a gente vai indicar para vocês. Um outro teste é o teste para as variâncias, e aí não confunda com a nova. Aqui seria um teste de Cochrane, que chama. É um teste em que assume que todas as variáveis têm a mesma variância populacional e há pelo menos uma variância diferente. É como se fosse a nova do caso das variâncias. Isso testa o quê? Uma hipótese chamada homocedasticidade. H0 está assumindo que todas as médias, todas as populações têm a mesma variância. Ou seja, estamos tratando H0 como uma hipótese homocedástica. Onde que a gente viu esse termo homocedasticidade? Foi lá no teste de comparação de duas médias no caso 2, tá? E a gente assumiu, eu não conheço as variâncias, eu estou querendo testar média, eu não conheço as variâncias, mas eu considero elas iguais. Era um teste que estava considerando homocedasticidade. Esse teste de Cochrane, se ele não for rejeitado, você está na hipótese ainda de homocedasticidade. Se você rejeitar esse teste, você vai falar, tem uma variância diferente das demais nesse grupo de K populações, tá bom? Então são dois testes de hipótese aí, dois ou até mais, né? São alguns testes feitos ali no contexto da nossa disciplina, que a gente não entrou em muito detalhe. A gente tem também testes de distribuições, né? Então, lembrando que a gente tem variáveis aleatórias, como x maiúsculo aqui indicado. Esse x tem uma maneira com que ele é distribuído, então há uma probabilidade associada aos valores dele pela função densidade de probabilidade, né? E aí, por exemplo, eu estou colocando uma distribuição aqui assimétrica, por exemplo, e o x é minha variável aleatória, né? Quando eu pego uma amostra, eu tenho um xzinho, e eu posso testar não um parâmetro, né?
um teste não paramétrico, eu não estou testando um parâmetro, eu estou testando a distribuição dos dados de x, estou testando a distribuição de x. X tem distribuição normal? X tem distribuição qi quadrado? X tem alguma distribuição dada por uma função matemática, né? Eu vou testar isso. Então esse é um teste que a gente chama de não paramétrico. E a gente tem algumas formas, né? Alguns desses testes. Por exemplo, a gente tem esse teste aqui chamado Kolmogorov-Smirnov, o KS, que serve para quê? Ele tem como hipótese nula que os dados eles vão assumir uma determinada distribuição, e a hipótese alternativa é que eles não assumem aquela distribuição que você estava esperando. Então, qual que é a ideia? Você tem um modelo, a priori você define um modelo e fala, olha, este é o modelo que representa o fenômeno, H0. E a H1 vai definir se você consegue refutar que seja aquele modelo. Então, olha, os dados têm distribuição normal. Se você rejeitar H0, você vai falar, eu garanto ao nível de α% de significância que x, a minha variável de origem, que eu estou medindo lá em cada observação, não tem distribuição normal. Esse é o tipo de teste. O Kolmogorov-Smirnov é um tipo de teste mais amplo, ele serve para várias distribuições de dados. A gente tem um outro teste que é o de Shapiro-Wilk, que ele é mais preciso quando você quer dizer, né, sobre normalidade de dados. Então, você tem um teste sobre as distribuições estatísticas, um teste mais amplo, como o KS. A gente tem um teste de Shapiro-Wilk, que é para normalidade dos dados. E aqui, mesmo não sendo um teste, eu coloquei entre aspas, porque existe um jeito de verificar se os seus dados estão aderidos a um modelo que você está imaginando, que é por meio da representação gráfica. Você colocar isso num papel de probabilidade normal ou alguma ferramenta desse tipo, tá? Então eu coloquei entre aspas. E claro, existem outros testes para determinados cenários, dependendo do tipo de problema que você quer. Então, nesse campo amplo de ensino, a gente tem os testes de distribuições como uns testes que a gente chama de aderência dos dados a um modelo esperado. Então a gente pode testar com o Kolmogorov-Smirnov, que é bem comum, a gente pode testar com a representação gráfica, né, se os dados estão aderidos a esse modelo, e existe um teste que chama teste de aderência por qi quadrado. Esse aqui a gente vai explicar nessa aula, e na aula seguinte o Vinícius vai resolver 2 exercícios considerando esse teste de aderência. Como que funciona isso? Bom, a gente tem um valor esperado, então eu tenho N elementos numa amostra, extraída lá de uma certa população, e para cada elemento I, né, para cada resultado I que eu tenho, eu vou ter o valor esperado, de acordo com o meu modelo, e o valor observado na minha amostra, para esse resultado I. Como que isso funciona? No exercício seguinte, se eu não me engano, no vídeo seguinte, o exercício que o Vinícius vai fazer, considera lá um dado, e a gente vai testar, a gente vai considerar que o dado é honesto, e na hipótese alternativa que ele não é honesto. Então, eu tenho lá um dado, eu vou falar, olha, ele é honesto, esse é o modelo que eu estou esperando. Então, o resultado, né, do número, né, que cai o dado para cima, virado para cima, o resultado numérico, né, que é a minha variável aleatória x, é esse resultado do dado virado para cima, como ele é honesto, como esse dado é honesto, ele tem 6 faces, eu vou esperar que a probabilidade de obter um resultado, por exemplo, 1, seja 1/6. A probabilidade de eu obter um resultado 2 é 1/6 também. O dado é honesto, então cada face vai ter 1/6 como valor esperado. Quando eu tiver todas as minhas observações e fizer lá uma frequência de quantos resultados saíram, 1, 2, ou 3 ou 4, eu vou comparar a probabilidade que eu obtive na minha amostra, o valor observado na minha amostra, pelo esperado. E aí percebam que se o meu dado for realmente honesto, com 100, 1000, 10.000, não sei, com suficientes elementos na minha amostra, eu vou ter uma distribuição, né, das faces ali com probabilidades próximas a 1/6. E se ele não for honesto, os dados não estarão aderidos a essa expectativa. Ele vai mostrar melhor isso até com um desenho lá e vai fazer os cálculos. Mas qual que é a ideia? A gente tem um valor esperado, depende do modelo que a gente assumiu, tem um valor observado, e a nossa estatística de teste ela consiste disso daqui, olha. Ela é uma qi quadrado, e o valor amostral ele é a subtração do esperado e o observado, ou observado menos esperado, elevado ao quadrado, dividido pelo valor esperado. E aí quando você somar todas essas observações de 1 até n, você vai ter a sua qi quadrado amostral. O valor crítico para esse tipo de problemas é uma qi quadrado crítica com n-1 graus de liberdade e alfa de significância. Então esse é um dos testes de aderência pela qi quadrado. Você também encontra, né,
o teste de uma distribuição explicado por meio de um teste de Q². Basta você saber como explicar o valor esperado, né, e fazer essas contas por Q². Então, por exemplo, o Kolmogorov-Smirnov, o Shapiro-Wilk ou essa representação gráfica são testes para uma distribuição de dados. Uma distribuição de dados é um modelo estatístico que você representa as distribuições, a probabilidade de sair um resultado daquela variável aleatória. Um teste de aderência por Q² é também é também dessa família, dessa coleção de testes, tá? É que ele também é usado para um outro cenário, por isso que eu coloquei ele aqui em roxinho e não só dentro do teste de distribuições. Ele também pode ser usado como um teste de distribuições, mas ele pode ser usado como um teste de independência. O que é isso? Um teste de independência vai assumir a seguinte ideia: os meus dados são independentes na origem e eu vou testar H1, que seria os dados não são independentes, ou seja, há uma correlação, uma associação entre os resultados que eu estou tendo. Isso é muito aplicado, né, em tabelas de contingência. Eu deixei aqui anotado para explicar da maneira mais simples para vocês. Quando existem duas ou mais variáveis qualitativas de interesse, então eu tenho duas variáveis qualitativas, por exemplo, sexo e opinião sobre um determinado projeto de lei. Sexo, masculino, feminino, a opinião pode ser favorável, desfavorável ou neutra, por exemplo. Então eu tenho duas variáveis qualitativas e a minha amostra, né, ela está lá em frequências. Então, para o sexo masculino eu tenho 20 resultados favoráveis, 10 neutros e 15 desfavoráveis. Para o outro sexo eu tenho uma quantidade diferente, eu tenho frequências. Então eu represento isso de uma maneira tabular, por meio de uma tabela que é chamada tabela de contingência. Então nessa tabela a gente vai colocar aqui as nossas variáveis, por exemplo, nesse exemplo aqui, sexo e opinião. Aí a opinião pode ter favorável, neutro, desfavorável, sexo masculino e feminino, por exemplo. Essa é uma tabela de contingência, onde eu vou colocar os valores que eu obtive na minha amostra. Vamos imaginar, olha, 20, 15, 10, e aqui 30, 5 e 22, por exemplo. Esses são os resultados observados. Você vai ter um jeito específico de calcular os esperados para cada célula da sua tabela. E aí você vai fazer aquela conta. Você vai cair num teste de uma Q². Você vai calcular para cada linhazinha, aqui seria IJ, né? Valores IJ, porque tem linha I e coluna J. Mas estou colocando só para exemplificar. Para cada um desses resultados observados, né, na sua tabela de contingência, você vai ter um esperado equivalente, né, um análogo. E aí essa diferença que eu mostrei para vocês, elevado ao quadrado, ai meu Deus, a luz me pegou agora. Essa estatística aqui vai ser calculada e a gente vai comparar isso com um valor crítico. Só que lá a gente vai estar testando se as variáveis são independentes ou se não são, se há algum grau de correlação entre elas. O exemplo do Vinícius vai ser inclusive um exemplo muito utilizado, que é para ver se um princípio ativo é efetivo ou não. Quando você está num novo medicamento, você põe o grupo, né, de pessoas, se divide um grupo de pessoas em que tomaram placebo e tomaram princípio ativo, e alguns deles melhoraram e outros não. Só que alguns melhoram tomando placebo, melhoram tomando princípio ativo, outros não melhoram tomando placebo, outros não melhoram tomando princípio ativo. E aí, se todas as variáveis forem independentes, o seu princípio ativo não está funcionando muito. Independente do que você faça, o resultado não está variando. Agora, se houver algum grau de correlação entre melhora e não, e princípio ativo e placebo, você vai poder já conferir com estatística, com inferência, que o seu princípio ativo é eficaz, que ele traz uma diferença no resultado de melhora ou piora da condição da pessoa, em função se a pessoa tomou o princípio ativo ou não, né? Se ela tomou um placebo ou não. Então, testes de independência são também muito eficazes, aí, muito legais de aplicar esse teste de aderência pela Q². Então, eu falei de alguns testes de hipótese, tá? Que a gente não avaliou tanto, com tanto detalhe ao longo do curso, mas que na aula seguinte o Vinícius vai fazer especialmente esse de aderência para um modelo de distribuição, que vai ser o exemplo dos dados, do dado honesto, e depois para um teste de independência em tabelas de contingência, que são importantes também. Deixa eu voltar aqui. Eu sei que ficou um tanto quanto rápida essa aula, né? Só apresentando os conceitos e não fazendo um exercício dela, mas é porque a gente tem uma coleção de famílias de testes de hipóteses
para cada tipo, né? A estatística é um ramo muito amplo para esse tipo de aplicações. Então, se você conhece algum outro teste para o que a gente vem falando aqui, você pode deixar nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, a gente pode também depois explicar ela melhor nos comentários ou criar um vídeo à parte para um tema específico que vocês tiverem aí algum interesse maior. Mas, no mais, acho que a aula de hoje era isso, mostrar os outros testes que a gente não abordou ao longo do curso. E na aula seguinte o Vinícius vai trazer uns exercícios aplicados com 2 desses testes, tá bom? Então foi um prazer estar com vocês, a gente se vê direto do backstage na próxima aula. Até lá, valeu!